Olá pessoal do 7º ano, eu sou o professor Peterson e estamos aqui mais uma vez com uma aula de Educação Física para vocês. Vamos cumprimentar o nosso intérprete Isaías. Tudo bem, Isaías? Muito bem. Como vocês sabem, o Isaías vai nos acompanhar na aula de hoje. Lembrando ainda, se você está assistindo a aula só pela TV e não acessa a internet, entre em contato com a sua escola para ver lá, acertar qual vai ser o procedimento com as atividades impressas. Se você acessa a internet, já está usando o Google Classroom, lembre, realize a atividade obrigatória. É ela que garante a sua presença na aula de hoje. Não esqueça de realizá-la, tá? E participe sempre do meeting organizado aí pelo seu professor, marcado pelo seu professor, ok? Vamos para a nossa aula? Na aula passada, a gente começou um conteúdo novo, a gente começou a falar das lutas no mundo. Então, olha só, nós vimos que a luta ela é caracterizada por combinar movimentos de combate a curta e a longa distância, com o uso de técnicas de agarramento, derrubadas e golpes. As lutas foram originadas na busca do homem por recursos para a sua sobrevivência. Não somente para as guerras, as lutas foram utilizadas como meio de ajudar o ser humano. Então a luta não tem só um fim bélico, né? Um fim de guerra, né? Mas sim também nós vamos aprender que várias lutas elas têm uma filosofia, um código de honra que acabam beneficiando o indivíduo que pratica esse tipo de luta. Por exemplo, o que nós vamos ver hoje. Hoje a gente vai falar do Karatê, uma das mais antigas artes marciais, né, do Oriente, especificamente do Japão. Olha só, o Karatê ou Karaté surgiu em Okinawa, no Japão, e as suas origens remontam ao século XV, durante o império do rei Shohashi. Okinawa é uma das ilhas que formam o arquipélago do Japão, ok? Começou como uma luta praticada em segredo por causa da influência dos senhores feudais japoneses que tinham conquistado a ilha e que haviam proibido os seus habitantes de utilizar qualquer tipo de arma. Então, como a população não podia usar armas para se defender, até para se defender desses senhores feudais, que às vezes eram bem agressivos e cruéis, eles começaram a desenvolver técnicas de defesa com mãos vazias, tá? Olha só, por conta dessa proibição, nasceu uma nova técnica de combate desarmado, conhecido como Okinawaté. Tratava-se de uma arte de autodefesa pessoal que tinha como característica principal a utilização das mãos e dos pés como armas de combate. Karatê é uma palavra japonesa que significa mãos vazias, né? Então essa é uma das características principais do Karatê, né? Não existe material, não existe equipamento, né? Mãos e pés vazios nos movimentos durante a luta, ok? Consta que o mestre Matsuhiga tenha sido, dentro do seu próprio estilo, o primeiro a estabelecer um conjunto formal de técnicas de combate e os mestres Peikin Takahara, Kanga Sakukawa e Sokou Matsumura especializaram ainda mais este estilo de luta, né? Então, a partir de um estilo inicial, os outros mestres começaram a criar algumas variações, né, de movimentos dentro daquele estilo de origem, ok? Outra versão diz o seguinte, que a história do Karatê começa quando o monge indiano Bodhidharma caminha da Índia para a China, querendo fundar um mosteiro budista. Além dos conceitos de contemplação do budismo, Bodhidharma levou uma técnica de luta sem armas, com o objetivo de manutenção da saúde e autodefesa, dando início às artes marciais. Então, são as duas versões mais
conhecidas e mais aceitas da origem do karatê. Primeiro exercício nosso. Na sua origem, o karatê era praticado em segredo. Por que isso aconteceu? Né? Lembra, a gente viu ali um pouquinho, né, num dos nossos slides, que houve uma época que o karatê ele era praticado em segredo, né? Não era muito divulgado. Por quê? Alternativa A, por tratar-se de uma religião proibida. Alternativa B, era restrito apenas a alguns grupos que tinham a possibilidade de praticar. C, era proibido pelo exército norte-americano. E D, pela influência dos senhores feudais que haviam proibido o uso de armas. Leia novamente a questão durante o tempinho que vocês terão para resolver, resolva e daqui a uns minutos a gente volta para corrigir. Já retornamos, vamos para a correção? Então, na sua origem, o karatê era praticado em segredo. Por que isso aconteceu? Pela influência dos senhores feudais que haviam proibido o uso de armas. Então, como a população não podia usar armas ou não podia portar armas, eles acabaram desenvolvendo o karatê e treinavam o karatê em segredo, para que exatamente esses senhores feudais também não acabassem proibindo, né, a prática do karatê como o porte de armas. O karatê moderno nasceu na época em que o mestre Gishin Funakoshi, nascido em 1868, né, e veio a falecer em 1957, então líder da Sociedade Okinawa de Artes Marciais, foi solicitado agora pelo Ministério da Educação do Japão, em maio de 1922, a conduzir apresentações de karatê em Tóquio, capital do Japão. Em 1923, o mestre Funakoshi se muda para Tóquio com o intuito de propagar o karatê no Japão. Então, aquela atividade que era praticada em segredo, né, escondido dos senhores feudais, agora o Ministério da Educação do Japão vê naquilo um grande potencial educacional para a população e traz, então, o maior mestre da época para fazer, primeiro, algumas apresentações em escolas e faculdades e no ano seguinte ele vem com o objetivo de implantar o karatê nas escolas e universidades japonesas. A nova arte foi recebida entusiasticamente, foi introduzida em várias universidades, onde criou raízes e começou a florescer. Devido ao fato do karatê ter sido praticado secretamente no passado, um grande número de escolas e estilos ryus foram desenvolvidos. Então, quando o karatê daí chegou nas universidades, ele começou a ser praticado por todo mundo. E daí começou a se perceber que existiam várias variações, né? Os ryus, vários estilos, por conta desse tempo que ele tinha ficado em segredo. Então, alguns estudantes sabiam alguma coisa de um estilo, outro estudante conhecia alguma coisa diferente, né? Por conta de famílias distintas e por essa prática ter ficado tantos anos em segredo, né? Mas nas universidades começa a haver o encontro desses ryus, desses estilos, ok? Hoje existem inúmeras escolas no Japão, sendo as mais destacadas, ou seja, os estilos mais
conhecidos, mais populares. O Shotokan, o Goju-ryu, o Shito-ryu e o Wado-ryu. Todas com ramificações pelo mundo afora, né? Então, essas escolas, esses estilos já são conhecidos muito além do Japão. Após a derrota japonesa na Segunda Guerra Mundial, as forças norte-americanas dominaram o Japão e proibiram a prática do karatê. Então, antes ele era praticado em segredo, agora, né, depois acabou se popularizando muito entre os jovens, né, entre os universitários japoneses. Depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos vê um perigo no karatê e inicialmente proíbe o karatê. Mas olha só o que aconteceu. Alunos de Funakoshi, do mestre que nós vimos ali, convenceram que o karatê era um esporte inofensivo. Convenceram quem? Os americanos, né? O exército americano. Além disso, alguns soldados americanos que estavam no Japão, né, estavam interessados em aprender aquela nova arte marcial que era até desconhecida por eles. Com a imigração japonesa, que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, inclusive aqui para o Brasil, vários japoneses nessa época migraram para o Brasil, o karatê se propagou pelo mundo, ganhando adeptos de várias nações do mundo. E é dessa forma que o karatê chega aqui no Brasil, né? Então, hoje nós temos no Brasil várias pessoas que treinam, praticam o karatê, né? Mas o karatê veio para o Brasil através dos imigrantes japoneses depois da Segunda Guerra Mundial. Vamos falar um pouquinho do karatê esportivo, né? A gente estava falando do karatê luta, agora vamos falar um pouquinho do karatê luta esportiva, tá? Nos últimos anos foram formuladas regras de combate simulado para se evitar ferimentos graves, com o propósito de introduzir o karatê como um esporte competitivo. O karatê de torneio é um jogo de reflexos que exige timing, velocidade, técnica, estratégia, camaradagem e controle, onde prevalecem a honra, a lealdade e o senso de compromisso. Então, o praticante de karatê, ele sempre vai manter esses princípios de honra, lealdade e senso de compromisso. Então, numa disputa, né, numa luta de karatê, ele não deixa esses de cumprir com esses princípios, tá? Durante os torneios, todos os golpes, embora fortemente focalizados, devem ser controlados precisamente antes do contato. Isso é muito interessante. No karatê, o golpe para antes do contato. Olha que domínio corporal, que senso de força e de controle o karateca tem que ter, porque ele não deve bater no oponente. Ele vai executar a técnica, executar o golpe e parar no exato momento antes do contato no oponente, ok? Embora seja muito excitante de assistir, o torneio de karatê é considerado pela maioria dos mestres como um degrau e não como um objetivo principal no desenvolvimento do karateca. Então, o torneio ele está envolvido no processo de desenvolvimento. O que quer dizer isso? Que o karateca ele não treina para o torneio, mas o objetivo dele é maior do que o torneio. O torneio faz parte desse crescimento dele dentro do karatê. Então aqui nós temos os dois principais estilos de competição, né? As duas principais competições do karatê, tá? É o kata. O kata ele é mais uma demonstração dos golpes, ele pode ser feito individualmente, né, só um karateca, como pode ser feito também uma equipe, como que a gente está vendo aqui, né, dessa equipe feminina. Então, o que é avaliado no kata? A execução dos movimentos, a técnica de execução dos movimentos, a força de execução, a velocidade de execução, ok? E daí nós temos o kumite. Então, o kumite é o combate simulado, em que o karateca para o movimento,
no exato momento em que ele vai acertar o oponente, né? Nesse nosso GIF ali, vocês podem ver, ó, ele vai fazer um movimento com o cotovelo, como se fosse acertar com o cotovelo no peito do oponente, mas no exato momento ele segura, tá? O cotovelo não chega a tocar o oponente, mas é registrada a pontuação de execução do golpe, certo? Então, as duas modalidades hoje, né, no karatê, mais conhecidas no karatê esportivo, é o kata e o kumite. O karatê, como várias outras lutas, né, a gente vai ver que muitas lutas usam esse sistema de graduação por faixas e por cores, né, do indivíduo, do praticante mais iniciante para o mestre, né, para o mais experiente. Então, a sequência de cores do karatê é o seguinte, né? Faixa branca, amarela, vermelha, laranja, verde, roxa, marrom e o último nível, a faixa preta. Então, se você começar a praticar karatê hoje, você vai começar na faixa branca, tá? E conforme for o seu desenvolvimento dentro da luta, você vai mudando a sua faixa, você vai evoluindo. Isso muitas vezes é normal as pessoas perguntarem, mas quanto tempo eu tenho que ficar em cada faixa? É 1 ano em cada faixa? São 2 anos em cada faixa? Não existe um tempo. Vai depender da dedicação do estudante, da dedicação do karateca, tá? Então, se ele for se dedicando e for atingindo os objetivos de cada faixa, ele vai passando para a faixa seguinte, tá? Então, não existe um tempo mínimo ou máximo na faixa, né? O que vale é a sua dedicação ao esporte, à atividade, tá? E conforme vai evoluindo, você vai aumentando, vai trocando a faixa e aumentando a sua graduação, tá? E essa faixa, claro, né, acho que a maioria de vocês já sabe, ela é usada daí amarrada na cintura para fechar o kimono, ok? Segundo exercício nosso, o que levou à propagação do karatê no mundo e até trouxe o karatê aqui para o Brasil? Alternativa A, os soldados americanos. Alternativa B, os imigrantes japoneses. Alternativa C, o monge budista Bodhidharma. Ou alternativa D, as universidades japonesas que acabaram exportando o karatê para o mundo. A gente vai dar mais uma paradinha, leia novamente o exercício, responda, logo daqui a uns minutos a gente volta com a resposta correta. Retornamos, pessoal. Então, você lembra? Eu falei bastante disso, né? O que levou à propagação do karatê pelo mundo? Os imigrantes japoneses no pós-Segunda Guerra Mundial, né? Inclusive, foi eles que trouxeram o karatê aqui para o Brasil. Exercício 3. O que deve prevalecer em um torneio de karatê? Alternativa A, a força e a velocidade na execução dos golpes. Alternativa B, a técnica e a plasticidade na execução dos golpes. Alternativa C, a honra, a lealdade e o senso de compromisso dos karatecas. E alternativa D, atingir o adversário com golpes que possam causar graves ferimentos. Novamente,
leia mais uma vez o exercício, responda, daqui um tempinho a gente já retorna para corrigir. Retornamos, pessoal. Corrigindo o nosso exercício, você conseguiu responder? Esse acho que estava um pouquinho mais difícil, né? Mas se você leu com atenção, você lembrou do que eu falei na nossa aula, tá? O que deve prevalecer em um torneio de karatê? A honra, a lealdade e o senso de compromisso, né? Esses três princípios acompanham sempre o praticante de karatê, tá? Ele nunca abandona a honra, a lealdade e o senso de compromisso, ok? Finalizando, então, eu trouxe hoje um desafio especial para vocês, né? É a hora do desafio. Eu quero que você envie para o seu professor, lá pelo Google Classroom, uma foto ou um vídeo seu que você vai fazer, representando uma posição do karatê. Até eu coloquei aqui duas fotos, aqui, ó. Uma mais tradicional, mais simples, mas aqueles que são mais aventureiros, mais radicais, podem tentar até essa posição número 2 aqui, ó, tá? Capriche na pose e no figurino, né? Veja se você encontra alguma coisa aí em casa que possa ser parecido com um kimono de karatê, né? Pode usar, faça a foto e mande lá para o seu professor, ok? Revisando a nossa aula, o karatê surgiu lá em Okinawa, no Japão, e as suas origens remontam do século XV. Karatê é uma palavra japonesa que significa mãos vazias, né? É a arte do combate com as mãos vazias. Nos últimos anos foram formuladas regras de combate simulado com o propósito de introduzir o karatê como um esporte competitivo. Nós aprendemos que esse combate simulado é o kumite, certo? A graduação se dá nas cores das faixas utilizadas para prender o kimono. E por fim, né, eu trouxe aqui duas apresentações de karatê, dois vídeos de apresentações de karatê, um do karatê do kata e outra do karatê kumite, né? Vale a pena você assistir esses vídeos, isso vai ampliar o seu conhecimento no karatê. E lembre, conhecimento é tudo, ok? Pessoal, hoje ficamos por aqui. Lembre do desafio, faça sua foto e mande lá, poste no Google Classroom para o seu professor. Fique bem e, se possível, fique em casa. Tchau!